Bom dia, que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 27 de maio, dia do profissional liberal, dia mundial dos meios de comunicações e também dia da Mata Atlântica. Nós louvamos a Deus porque nós temos um país verde e amarelo e desfrutamos do privilégio de nós preservarmos a nossa Mata Atlântica, que é uma bênção de Deus para todos nós, para as famílias, para qualquer pessoa que realmente precise ou esteja necessitado de respirar um ar puro, um oxigênio, podemos dizer, filtrado. E nós vemos que o nosso país é um país abençoado porque nós desfrutamos dessa natureza e da Mata Atlântica. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo a conclusão da mensagem que ele transmitiu ontem pela ocasião da conferência 22º Simpósio sobre a Família, realizado nas dependências da Igreja do Calvário. Nós vamos ter, inclusive, nesse domingo, às 9 horas da manhã, Escola Dominical, mais uma palestra e à noite um encerramento com a participação do pastor Dr. Carlos Alberto. Você não pode perder. Ele vai estar ministrando o encerramento do nosso 22º Simpósio sobre a Família. Eu acredito que você que não foi, está nos assistindo sempre através das mídias, ou no YouTube, ou nas nossas redes sociais da Igreja do Calvário, Instagram ou pelo YouTube, você tem sido enriquecido, tem sido abençoado. Mas participe, se você puder vir prestigiar a nossa igreja. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então, você está convidado com a sua respectiva família. Eu quero também fazer um apelo neste programa para que aquelas pessoas que têm sido abençoadas e quiserem nos ajudar a manter este programa no ar, faça duas coisas. Primeiro, ore para que este programa permaneça no ar. Segundo, se você sentir o desejo de nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazê-lo através de uma generosa oferta, através da agência bancária, Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos àqueles que quiserem nos ajudar a manter esta chama acesa. Ore por nós, colabore, contribua. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior, mais uma vez trazendo a conclusão desta mensagem. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com... Talvez você esteja pensando aí comigo, eu sou o caçula de 7 irmãos, ao ler uma coisa dessa, e diz assim, mas rapaz, por que meus irmãos não são assim? Existe toda uma história por trás, mas eu não quero olhar para trás, eu quero consertar daqui para frente. É minha responsabilidade fazer com que meus 2 filhos sejam unidos, que amem um ao outro, que possam então, quando casar, visitar um ao outro, dar banquete um ao outro, chamar para festa, aniversário, na casa de um do outro. É inadmissível que filhos, irmãos, sejam intrigados uns dos outros. É uma desgraça, é uma tragédia. E você pode justificar do jeito que for, não há justificativa. Você pode colocar que foi a negligência dos pais, você pode colocar que foi alguma coisa que você foi violentado, não importa. É uma tragédia os irmãos não falarem um com o outro. É vergonhoso, é triste, é digno de choro. Agora eu entendo que esses filhos de Jó, eles tinham então esse comportamento, essa prática de um ir para a casa do outro, de um visitar o outro, porque o pai construiu isso na vida deles. Foi Jó que deu início a isso a ele. Porque os filhos aqui, pelo que a gente vê no contexto, eles já estavam casados, eles já moravam em suas residências. Eles não estavam na casa de Jó, eles tinham as suas residências, eles tinham as suas famílias. Mas Jó construiu de tal forma o caráter desses meninos e dessas 2 meninas, ou 3 meninas, de tal forma que
Um visitava o outro. E até mesmo, detalhe, né? Até mesmo as meninas que tinham seus maridos, mas elas iam, chamavam seus maridos, vamos para lá para casa dos meus irmãos. Aí tem um churrasco lá. E isso então nos mostra, irmãos, que os seus filhos, eles iam à casa um dos outros, partilhavam a comida. Provavelmente havia grandes festas com banquetes e havia noras, netos e alguns amigos. Eu tenho vivido isso na prática, algumas vezes, quando me reúno, principalmente com a família da minha esposa. E é interessante quando a gente vê. Eu sou o churrasqueiro oficial lá de casa. Às vezes eu boto um para outro quando eu estou cansado, mas eu faço. Mas eu sinto a alegria quando alguém pega um pedaço de carne que eu assei, come e diz, estava gostoso. É uma alegria, não é? E mesmo no final da festa, quando todo mundo vai-se embora, que a gente fica com aquela troçoiada, que é louça, que é carne jogada por todo canto. Eu e Irama disse, ai meu Deus. Mas a gente consegue sentir prazer, mesmo trabalhando. E mesmo que a gente diga assim, não vamos fazer mais não, porque comeram tudo. Não dá 2 dias que a gente já quer marcar outra data. Seus filhos iam na casa um dos outros, partilhavam a comida. E provavelmente havia essas grandes banquetes, essas grandes festas. E havia as noras, os netos e alguns amigos. E Jó estava lá também. Parece-me então, irmãos, baseado no costume que eles combinavam em que casa seria receber o encontro daquele dia. Havia um rodízio, não é? Hoje vai ser na tua, tá bom, na próxima é a minha, não, na próxima eu assumo. E assim havia esse rodízio. E mesmo as meninas, né, como eu falei, provavelmente elas também, né, casadas, elas participavam dos banquetes. E aí nós chegamos no versículo de número 5. E eu destaco aqui aquilo que penso ser importante para o resgate do altar do Senhor no nosso lar. E o que eu reporto como importante para esse resgate é justamente no perfil de Jó. Ele se comprometeu. Jó se comprometeu com Deus. E ele se comprometeu ao ponto de nos ensinar como deve ser a prática do pai, da mãe ou do responsável da casa. E Jó nos ensina então justamente isso. A responsabilidade não é apenas do pai, mas ela é compartilhada. E quem é responsável pela casa, você tem essa responsabilidade de se comprometer com Deus. E aí penso, destacando esse verso de número 5. Vamos ler? Diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó atuava na sua casa como um pastor. Ele atuava como um sacerdote. E quando eu falo pastor sacerdote, eu coloco também a figura feminina. A mulher pode e deve ter dons pastorais, de ensinar, de apacentar, de administrar, sabendo o seu papel na casa. Você, mulher, que é responsável pelo seu lar, você pode desenvolver esses dons. Você tem a obrigação de desenvolver. Mas se você tem o seu marido, ele é o sacerdote do lar. E ele tem que tomar para si esse comprometimento. É você, homem. Jó cuidava dos filhos. Que ele, digamos assim, transmitiu o seu caráter para cada um deles. Ele transmitiu a importância deles serem unidos. Ele transmitiu que era importante que, além de serem unidos, que deveria haver harmonia entre eles e comunhão. Mas principalmente,
Jó desenvolveu na vida dos seus filhos esse caráter de espiritualidade. A importância deles desenvolverem um caráter espiritual. E certamente Jó se utilizava do chamado que Deus fez para que a nação de Israel se comprometesse de forma total. Ou seja, Jó, ele já desenvolvia esse caráter que vai aparecer depois na lei, que vai aparecer depois revelado para os israelitas. E eu destaco justamente o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e verso 7, quando diz: estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Isso aqui expressa, amados irmãos, não só aquilo que você ensina para os seus filhos, mas principalmente aquilo que você testemunha na prática. O seu filho, ele tem que lhe imitar. Eu quero desenvolver um caráter espiritual no meu filho. Seja meu imitador, meu filho. Não só no que eu digo, mas na prática do meu dia a dia. Porque Jó reflete esse comprometimento. E o reflexo desse comprometimento estava na vida dos filhos de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus. Imprimiu no coração daqueles moleques e daquelas meninas que estavam casados já. Jó santificava os seus filhos. E ele desde cedo ensinava as coisas corretas. O amor ao Senhor, a importância de entregar a sua vida a Ele. Todas as coisas possíveis para que um jovem pudesse ter, para ser um homem e uma mulher honrada e temente ao Senhor. Jó comunicou àqueles meninos e aquelas meninas. Você está entendendo a importância, irmãos, desse momento? Se você está escutando isso, eu entendo que é a misericórdia de Deus sobre nós. Porque nós não somos perfeitos e em algum momento nós falhamos, e principalmente na criação dos nossos filhos, mas Deus está dando essa oportunidade para que nós venhamos a restaurar o altar do céu dos nossos lares. E isso é misericórdia, porque nós podíamos estar cegos no nosso entendimento, nós podíamos então estar passíveis de entender meramente coisas filosóficas, humanas, seculares, mas Deus teve misericórdia para entender a sua palavra. E quando a sua palavra ela é aplicada e vivida, o efeito é positivo, sim. Nós podemos desenvolver uma espiritualidade real e eficaz na vida dos nossos filhos, que também estará presente nas nossas vidas, a começar de hoje. É hoje. Não adianta olhar para o passado, não adianta fincar os pilares do passado. Derrube-os e reconstrua o altar do Senhor na sua família, antes que seja tarde demais. E era isso que Jó fazia. Jó utilizava a revelação para o ensino dos seus filhos. Outra coisa que podemos destacar, mesmo com seus filhos bem encaminhados, Jó não relaxou na intercessão por eles. Os caras eram crentes, as meninas eram crentes, era bem casada, tinha uma família abençoada, unida, mas Jó não relaxava. Ele continuava intercedendo ao ponto de se levantar de madrugada para preparar o sacrifício para o Senhor. Era o culto matutino dele. Para interceder, para se colocar diante de Deus,
se colocando no lugar dos meninos e das meninas, pedindo o coração deles: Senhor, tem misericórdia, Senhor, guarda o coração deles, Senhor, não deixe que ele se desvie. Ele então pagava de fato um preço em oração pela vida dos seus filhos. E aprendemos mais isso na vida de Jó. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo os números de todos eles. Ele não esquecia de nenhum deles. Isso quer dizer que Jó tinha ciência que uma vez o coração dos seus filhos estivesse convertido, o comportamento seguiria. Com isso, irmãos, eu concluo dizendo a seguinte coisa: existe uma necessidade hoje. É necessário, irmãos. Você não pode adiar. Você não pode procrastinar. É hoje. Deus quer restaurar a sua vida familiar e a sua vida e a sua família. Ele quer começar restaurando o altar dele dentro da sua casa. É preciso que cada um de nós, homens e mulheres responsáveis pelos nossos lares, venhamos a colocar nossa casa em ordem. Irmãos, não sejam complacentes com filhos e filhas recebendo namorados para praticarem fornicação dentro da sua casa. Talvez isso possa até acontecer, mas você não pode achar isso normal. Talvez você não tenha forças para evitar. Talvez você não tenha moral nem poder para evitar. Mas você tem que ficar indignado com isso. É pecado. É maldição. E por mais que você ame, e aí é um amor deturpado, porque o amor verdadeiro iria proibir. Você não pode ficar complacente com o pecado dentro da sua casa. Se for possível, vá guerrear orando. Mas diga a Deus: Deus, eu estou indignado, eu não aceito isso na minha casa. Isso fere a santidade do Senhor. Isso amaldiçoa o meu lar. Repreenda e proíba no nome de Jesus. Ore para que Deus haja conscientizando-os do pecado e do desrespeito dentro da sua casa. Todos nós, irmãos, precisamos construir um caminho de caráter. Precisamos frutificar em casa. Precisamos levar o selo de um bom caráter, autenticado pelos nossos filhos. Respeito, gentileza, harmonia, responsabilidade, linguagens sadias, são alguns elementos que ajudarão a afastar todo o mal, ou qualquer ideia deturpante. Se nós estivermos, irmãos, então, com uma gentileza, respeito, responsabilidade, linguagens sadias e outros elementos que a gente podia elencar aqui, eu penso então que nós estaríamos colocando as pedras de paralelepípedo no caminho de um bom caráter. Quantos de nós queremos nossos filhos salvos e na igreja? Todos nós queremos. Mas como o veremos? Como o veremos se em nossa vida não aparece Cristo? Temos que refletir Cristo, irmãos. Temos que refletir uma vida de conversão, uma vida de fato, uma espiritualidade verdadeira e eficaz. Olha, conversinha, análise, justificativa no nosso, não adianta de nada. Não adianta de nada.
A Bíblia ela é uma só, a palavra ela é uma só. Ou você aplica ela de uma vez por todas na sua vida, ou você é apenas um mundano dentro da igreja. Então eu entendo, irmãos, que nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos fazer com que a nossa vida apareça Cristo. E já pensou, irmãos, como deve ser frustrante para um filho ver o pai e a mãe na igreja, mas o comportamento deles em casa não ser absolutamente nada com o que houve na igreja? Não ter nenhuma semelhança com aquilo que deveriam viver como crentes. Isso frustra a vida das crianças. Isso frustra a vida dos adolescentes. Isso frustra a vida dos seus filhos. Ouvir uma coisa na igreja, dizer uma coisa na igreja, mas não vivê-la no dia a dia. E não viemos com aquela velha ideia, mas é difícil, pastor, é difícil ser crente. Não! Porque João disse na sua primeira carta, capítulo 5, que os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, e aquele que ama o Senhor verdadeiramente dão frutos. Se responsabilize, irmão. Pare de se justificar. Isso não adianta, isso não serve, isso não é eficaz, isso não é verdadeiro. Você apenas está demorando na sua definitiva tomada de decisão. É hoje, tome essa decisão hoje, faça hoje, comece hoje, é agora. A família está precisando do altar do Senhor. A família está precisando sim que o altar do Senhor seja restabelecido lá na sua casa. A sua família depende disso. Você depende disso. Então restaure hoje. Abandone o pecado. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do mal. Se arrependa da sua preguiça, da sua procrastinação. Se arrependa da sua mediocridade. Se arrependa. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus está nos chamando a responsabilidade para colocar as coisas em ordem em casa. Precisamos de pais piedosos. E quando eu digo pais, eu estou dizendo pai e mãe. Ou seja, pais que cultivam uma vida de oração intercessória para os seus filhos, que os conduz à palavra e sempre se apresenta como exemplos de crente para eles. Servos. O nosso lar, a nossa casa precisa ver em nós verdadeiros adoradores. Já pensou, você pega o carro para vir para o culto, você pega o ônibus, vai se arrumar, e é lá, mulher, de novo para o culto, aí, meu Deus, de novo, ouvi o pastor Júnior de novo. Vou botar eu, não vou botar o pastor Bolso não. Ouvir aquele louvor, fica se lastimando o tempo todo. O que isso vai construir para a vida dos seus filhos? Vai afastá-los de Deus. Os filhos, a sua casa, precisa de verdadeiros adoradores. Pense comigo, você sempre pensou assim, e você nunca consertou a igreja. Porque o erro não está na igreja, está em você, e você faz parte da igreja. Está vendo que é necessário um comprometimento seu individual com a igreja? Porque você se comprometendo individualmente com a igreja, você está se comprometendo com Deus, e se comprometendo com Deus, isso vai refletir na vida de quem está na sua casa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eita rapaz, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Isso não perde um culto, isso não perde uma campanha, isso não perde um evento da igreja. Está lá enganjado, é uma bênção. Isso vai arrastar eles. Isso vai fazer com que eles conheçam o Deus que você serve. E aí eu penso, irmãos, para terminar e concluir, que a gente precisa adotar um lema. Todo pai e toda mãe aqui hoje, vamos adotar esse lema de Samuel. 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12,
23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, mas não esqueça, nesse domingo, prestigie o encerramento da 22ª Conferência ou Simpósio sobre a Família, realizado nas dependências da Igreja do Calvário. Para aqueles que não sabem, está situado às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no início do giradouro da Avenida Brasília. Então, nós teremos escola dominical às 9 horas da manhã, você está convidado com a sua respectiva família, e à noite, às 18 horas, culto de encerramento. Pregará na ocasião o Dr. Carlos Alberto, pastor, inclusive muito conhecido aqui em nossa região. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar.